Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao KPMG Risk Journey 2022. Chegamos finalmente no nosso penúltimo evento, né? Eu sou o Diogo Dias, eu sou sócio responsável pela área de Risk Advisory Solutions no Brasil. Aqui hoje comigo, moderando, vai estar o Lúcio, hoje todos os dias, né, Lúcio? Moderando aqui o webinar. O Lúcio que toca aqui é o responsável por Financial Risk Services, né? Na KPMG, né? Risk Management e Financial Services na KPMG do Brasil e na América do Sul. Hoje aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de cyber, né, Leandro? Eu acho que ano passado a gente falou um pouquinho mais de cyber como geral, então aqui a gente teve, acho que eu falei aqui de todos os nossos eventos anteriores, que eu vou repassar um pouquinho, né? Mas de cyber aqui a gente trouxe uma expectativa do pessoal que participou dos outros, que tem algumas considerações de uma publicação nova da KPMG aí, né? O que a gente acha relevante, o que esse time tem que estar olhando aqui, especialmente a maioria do time que está aqui é o time de GRC, né? Então, como que eles podem participar desse tema relevante, o que a gente está vendo de novo aqui, né? Se você quiser falar um pouquinho como a gente também pode ajudar, fica à vontade de falar durante a apresentação, né? Então, pessoal, lembrando que o QR Code está aqui para quem não se cadastrou nos eventos. Temos mais um, então, quem não se cadastrou está aí. Lembrando os eventos anteriores, o Ito falou um pouquinho da parte de gerenciamento de riscos e práticas de governança, responsabilidades dos conselhos, né? A gente tocou, inclusive, um pouquinho na parte de ESG, né? Como que o conselho tem que se envolver nesse tema ou não. Depois a gente teve o Emerson e a Carolina aqui falando do perfil do fraudador, né? A nossa pesquisa nova que a gente fez do Brasil, o que mudou no perfil desse pessoal nos últimos tempos, principalmente com a entrada da pandemia, todo mundo em home office, né? Quais os novos tipos de fraude? E aqui, Leandro, teve um monte de pergunta de cyber, viu, cara, né? E eu e o Lúcio fomos mandando para hoje, né? Então, acho que hoje vai ter um monte de perguntas dos eventos anteriores aqui. Cyber e LGPD a gente teve em quase todos os eventos, né? Depois você veio aqui e falou um pouquinho de residência operacional na era digital, né? Acho que junto com o Linhares aqui, e a gente falou muito das diferenças aqui de maturidade de financial service e a indústria, a dificuldade de aplicação do conceito. Aí a gente teve a ESG, né? O Sebastião a Neumar aqui com uma vasta experiência de mercado de implementações de programas e áreas de ESG. E o Sebastião aqui, que ele é o nosso compliance, vamos dizer assim, em ESG, né? Ele entende muito de asseguração, ele está acompanhando, então, por exemplo, os movimentos das Big Four aqui, de emitir um paper para a gente ter um pouquinho de padronização nos relatórios de asseguração, que hoje é muito complicado, né? A gente fazer uma comparação entre os relatórios que são publicados. Depois aqui a gente teve o Lágio, Sandra, Camila, Letícia aqui, e destacando aqui a parte das meninas aqui que mandaram muito bem, né, Lúcio? Falou um pouquinho das mudanças da auditoria interna, tudo que a gente está vendo de mudança relevante nas áreas de tecnologia, de especialistas, né? Como que a gente tem que se preocupar, como que a gente traz muito agile para dentro da auditoria, né? Que não é nada novo, né? Ele é muito requerido, aí o pessoal trouxe um pouquinho, mas como que eu faço planning se é tudo agile? Então, eu acho que foi uma conversa interessante, que o pessoal lembrava do processo como um todo, então, trazendo a Jaionomia, a preocupação deles, como que ficavam os papéis de trabalho. Depois aqui a gente teve o Balcio Africano falando do Open Finance, aqui o que está mudando de gestão de riscos financeiros, e aqui a gente passou de várias indústrias, né, Lúcio? Aqui a gente teve muito tema de LGPD, viu, Leandro? Acho que o pessoal vai trazer de novo. Entrou muito a parte de segurança, né, confiança, e até a pesquisa que a gente falou aqui confio, a resposta acho que eu lembro mais ou menos, eu não confio, mas você vai fazer, mas vou fazer e vou mudar, então você teve umas respostas ali diferentes, mas o tema de privacidade de dados foi extremamente relevante nessa parte aqui. E algumas perguntas, ele falou, o pessoal aqui vai ter que ser para os especialistas mesmo, que aqui sai da nossa área, né? Depois a gente teve aqui o Simon e Eliette falando de GRC no processo de IPO, né? Qual o papel desse time no processo de IPO? A gente trouxe claramente que as regras que você tem na SEC, então, você já tem que ter auditor interno, você já tem que ter um programa de compliance, você já tem que ter um programa estruturado por causa da SOX, e aqui, não necessariamente. E aí o Simon até abriu seu coração e falou, pô, eu vou falar a verdade, quando tá fazendo o IPO aqui, o pessoal tá meio que montando, viu, cara? Então eles estão conversando do que tem que ser feito ali. Então, na verdade, não tem muita ajuda desse time. Quem está fazendo o IPO lá fora, você já tem um processo mais estruturado, porque
regulamentações elas exigem. Foi uma conversa legal. E a gente teve aqui na última segunda-feira a Renata e a Patrícia aqui dando uma aula da maturidade das funções de GRC, aqui elas explicando quando que a gente tem que começar o quê, se eu começo por risco, por compliance, por auditoria interna, né, quem tem que ser responsável pelo quê, quem reporta para quem. Falamos até um pouquinho de uma parte ali que eu acho que ficou um bom tempo discutindo remuneração variável, se vale, não vale, quais são as métricas que a gente tem que ter para uma remuneração variável. Hoje temos você aqui, Leandro, que a gente deixou expectativa grande aí dos temas que a gente vai falar. E amanhã a gente tem o último evento, que é o Cocoutinho com o Oliver. Vamos falar um pouquinho de riscos e inovação. É uma abordagem diferente que os dois estão trazendo aqui. Era o evento que era para ter sido semana passada, a gente mudou para amanhã, né? Mas a expectativa aqui é de uma coisa diferente aqui, não vai ser muito uma apresentação, não. A gente vai ter uns temas diferenciados na discussão amanhã às 5h30. Então, quem não fez o cadastro ainda, por favor, pode pegar no QR Code aqui. A pergunta que a gente sempre tem, Lúcio, não sei se já apareceu aqui, se vão receber o material aqui e a apresentação. Sim, esse QR Code nós já temos provavelmente todas até a semana passada. De segunda-feira eu não olhei ainda se já subiu ou não, mas até segunda-feira que vem a gente deve ter todas as apresentações aqui nesse QR Code também. Dito isso, Leandro, acho que você aí que toca, acho que a maioria aqui já deve te conhecer, não vou investir esse tempo não para te apresentar aqui não, né? Você que é o nosso sócio de Cyber, LGPD, já fez um monte de implementação em um monte de lugar aí, é com você aí, cara. Obrigado, cara. Eu fico feliz que a gente tem bastante pergunta, porque eu pretendia usar essas 8 horas que a gente tem aqui para falar justamente essas oito tendências aqui para 2022. Muito boa noite a todos, obrigado por estarem aqui no nosso Risk Journey mais uma vez. É sempre um prazer falar aqui para todos vocês, bastante gente conectada hoje. O tema que a gente procurou trazer hoje é muito alinhado com o que a gente vem vivenciando, é tentar tirar um pouco dessa questão de falar mais do mesmo aqui, tentar trazer algumas coisas um pouco mais práticas. Ele é baseado no estudo que nós fizemos como firma global, né, logicamente com a participação do Brasil, mas discutindo de maneira ampla o que está acontecendo no ecossistema de segurança das empresas. E para chegar nessas 8 conclusões, ou nesses 8 direcionamentos, ou nessas 8 tendências, enfim, o que vocês entenderem é mais razoável para o entendimento de todos vocês, é que a gente procurou observar uma série de fatores. Acho que o primeiro dos fatores que a gente observou foi a questão de qual é a opinião ou qual é o entendimento do assunto a respeito de cibersegurança pelos executivos das empresas. Então, a gente, no nosso CEO Outlook, a gente teve alguns insights e foi daí que a gente começou a percorrer essa jornada de tentar trazer para vocês essas tendências aqui para 2022. O que a gente notou nessa pesquisa, pessoal? O que o CEO Outlook demonstrou nesse ano de 2021? Esse ano, foi no final do ano passado essa pesquisa. 75% dos executivos das grandes companhias, ou seja, os CEOs, entendiam que a estratégia de segurança era fundamental para gerar a confiança que as empresas precisam quando implementam um programa de cibersegurança. Eu diria que 75% dos respondentes aqui estão corretos e os outros 25% estão incorretos. Na verdade, não é porque isso traz confiança, é porque a estratégia de segurança cibernética hoje, se ela não começar a partir das iniciativas dos nossos negócios, das iniciativas que as áreas de negócio possuem, que vão realmente trazer valor, receitas, enfim, lucratividade para grande parte das empresas, a gente está errando como área de segurança. A segunda consideração é o que representava alguns desafios para esses executivos. E quase 80% disse que a cadeia de fornecedores trazia, obviamente, uma complexidade e o ecossistema da cadeia acabava, logicamente, trazendo ameaças e que compreendiam que isso era uma ameaça. Pessoal, isso aumentou numa proporção de quase 20% desde a última vez que a gente perguntou isso para os executivos. E entendam que em diferentes escalas, eu acho que a gente falou aqui de diversos, na nossa Risk Journey, diversas vertentes da gestão de riscos. Muitas empresas entenderam em tempo de pandemia que a cadeia de fornecedores se tornou mais relevante ainda quando a gente olha para a segurança. Por quais fatores?
aumentou o volume de eventos, o volume de incidentes, o volume de ataques, e dois, muitas empresas baixaram a sua guarda. Não só porque elas modificaram o seu modo de operar, muitas nem sabiam como seria trabalhar remotamente, tiveram que migrar rapidamente. E, logicamente, a gente teve uma cessão de receita que ocasionou uma diminuição de investimento, que, por consequência, traz diminuição de controles. Isso se demonstrou em diversos dos incidentes que a gente acabou observando nesse último período, não só no Brasil, mas no mundo. Então, essa preocupação se tornou mais latente. Depois, que a segurança se tornaria uma vantagem competitiva. Isso aqui, talvez, para muitos pareça, Leandro, isso é querer encontrar vantagem competitiva onde talvez não exista. Esse não é o fato. O fato é que a vantagem competitiva que a gente está falando aqui é da segurança que a gente transmite para o consumidor, o nosso cliente, para aquelas pessoas que usufruem dos nossos serviços. Tem uma outra pesquisa da KPMG que fala sobre customer, sobre clientes, sobre consumidores. 86% das pessoas que entendem que os mecanismos de segurança ou de proteção de dados ou privacidade de uma companhia não estão bem estruturados, elas tendem a mudar o uso daquele serviço. Elas tendem a sair daquele serviço e trocar por outro. Pensemos então num varejista que não oferece segurança aos seus usuários. Será que hoje é tão difícil de você buscar aquele produto em um outro varejo, ou de um varejo comprar no próprio outro varejo através do marketplace? Então, as pessoas hoje têm pouca fidelidade, e pouca fidelidade diminui ainda mais quando a gente está falando de barreiras de segurança ou problemas de segurança. E, por fim, construir uma cultura de segurança. Eu acho que a cultura de segurança talvez é algo que há 21 anos na KPMG, que eu estou na KPMG há 23 trabalhando com segurança cibernética, que a gente sempre fala e que dificilmente a gente vê uma construção bem feita. Acho que a construção de um programa, de uma cultura de segurança, logicamente, ela passa por mecanismos de tecnologia hoje em dia, passa por barreiras que muitos usuários reclamam, mas que no final das contas, hoje talvez seja muito mais fácil de explicar para as pessoas por que nós estamos barrando alguns e-mails, barrando alguns conteúdos, barrando navegações de internet, porque as ameaças cresceram estratosfericamente e as pessoas entendem, até agradecem quando a gente eventualmente protege os seus equipamentos, seus endpoints, com algumas políticas e algumas regras, porque elas entendem o volume de ameaças que elas correm. Esses foram os principais direcionadores que nos levaram a criar algumas coisas ligadas aos 8 fatores. E a gente entende que a segurança ela é o fio que conecta todas essas frentes. E quando eu falo que conecta todas essas frentes, eu comecei falando lá no começo sobre direcionadores de negócio. Então a gente entende que a segurança cibernética ela leva a conexão do negócio passando pela tecnologia e logicamente entregando os serviços de segurança. É esta a forma com que a gente visualiza a segurança cibernética sendo implantada numa companhia. E para isso acontecer, e tudo isso estar conectado dentro de uma cadeia, dentro daquela rotina que a gente espera de cibersegurança, a gente tem algumas coisas muito relevantes que a gente levou em consideração no nosso estudo, na nossa pesquisa. Primeiro, a mudança da expectativa das pessoas. Tudo isso que eu já falei, a mudança da forma com que os consumidores interagem, a forma com que as companhias querem perceber isso, a forma com que as companhias querem simplificar a experiência dos consumidores nos seus canais, etc. Tudo isso fez com que as medidas e os direcionadores de negócio fossem caminhando para uma direção onde talvez a gente não tivesse lá atrás. A criação de expectativa de novas formas ou de novas experiências para os clientes, é exatamente isso que eu falei, né? A forma com que os clientes interagem com os nossos produtos e serviços. Uma questão bastante relevante que é o foco dos reguladores. Gente, CVM 505, SUSEP 638, Anatel 740, LGPD, dá para a gente citar aqui uma infinidade de outras regulamentações, de orientações. Banco Central 4658, enfim, a atualização agora mais recente. Então a gente está falando aqui de um foco do regulador bastante pertinente em relação ao tema, porque é o que realmente está trazendo prejuízos para as companhias, é o que realmente está ameaçando a resiliência de muitos negócios. Somente destacando, né, pessoal, quem acompanha essa questão regulatória deve ter visto que a SEC no último ano de 2021, aplicou sua primeira penalização a uma companhia de capital aberto nos Estados Unidos por conta de controles internos de cyber. Então, a questão aqui não é mais ser compliance ou estar compliance com aquilo que os nossos reguladores dizem. Isso aqui é uma obrigação de resiliência de nossas companhias e isso vai continuar. Eu falei isso 2 anos atrás,
O ano passado eu falei algumas vezes, falei inclusive que a gente ia fazer a atualização da ISO 27001, né, que é a que a gente usa como prática de segurança, ou a maioria das empresas utiliza como prática de segurança. Semana passada a gente teve o lançamento da nova versão da ISO. E inclui uma série de outros controles, enfim, ela navega por um mundo muito diferente daquele que era o de 2013. A questão de transformação dos serviços, obviamente isso passa por transformações sistêmicas e isso interliga aqui numa questão de parcerias, a necessidade das companhias em estabelecerem parcerias estratégicas ou novos ecossistemas para a interligação dos seus sistemas, da sua tecnologia. Bom, existe uma questão aqui da aceleração da adoção na nuvem e também da adoção de inteligência artificial e de machine learning em diversos aspectos. A gente, logicamente, passa por um questionamento de eficiência, e aí a gente pode interligar as duas coisas, né? Você, muitas vezes, quando migra seus serviços para a nuvem, você tem um ganho de eficiência, um ganho de escala, obviamente, algum retorno financeiro. E também, claro, quando você usa inteligência artificial, aprendizado de máquina, automatização robótica, você também tem um outro benefício que é a redução de custos. E lógico que isso passa pelos direcionadores de eficiência das companhias. Chegando na segurança. E aí, quando a gente chega na segurança, o primeiro item que a gente debateu foi justamente a questão do ecossistema, como é que isso traz mais ameaças para as nossas empresas, a gente vai falar disso mais adiante. A questão de novas tecnologias, as tecnologias emergentes, e não vamos aqui pensar, pessoal, em tecnologias emergentes. Olha, aprendizado de máquina, inteligência artificial é uma tecnologia emergente. Gente, já passou a época disso. A gente não está falando mais de inteligência artificial como emergente. A gente está falando de outras tecnologias aqui que vão realmente modificar o modo de operação, o modo com que se estrutura a comunicação com ecossistemas. Por exemplo, o próprio 5G. O próprio 5G vai mudar a forma com que a gente olha a segurança para dispositivos, por exemplo, de IoT espalhados por localidades diferentes do nosso país. Depois a gente tem a falta de talentos de segurança, que é algo que a gente já vive há muito tempo. O problema é se isso se tornou mais iminente. Com o risco aumentando, muitas empresas buscam por mais profissionais. Com novas tecnologias, a gente busca por mais profissionais. E a carência só aumenta. Aqui tem um debate bastante grande do que a gente pode fazer, que a gente vai falar também. Depois a questão de analytics de segurança, e aqui a gente tem uma interligação bastante tênue com operações de negócio, com transações de negócio, conseguir entender toda a cadeia de produtos, serviços e negócios da companhia, conseguir tangibilizar essas transações, estes logs, estes eventos e correlacioná-los com a questão de segurança, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. E por fim, o aumento da ocorrência e a sofisticação de ataques, que não é nada diferente do que a gente já vem vivendo há anos. O problema é que a gente já está investindo há muito tempo e todo ano a gente tem novas e novas ondas de ameaças, o que a gente não consegue vislumbrar que vai acabar no curtíssimo prazo. Legal, pessoal. Então, o que a gente procurou trazer nesse relatório? Os 8 pontos que a gente deveria trabalhar para mitigar ou minimizar os impactos de um ataque cibernético nas companhias. Leandro, isso tudo é aplicável para todas as companhias? Não, isso tudo não é aplicável para todas as companhias, mas esses são os pontos mais relevantes em diferentes percepções, diferentes indústrias aqui vão conseguir se enxergar dentro desses aspectos, dentro dessas considerações. Óbvio que algumas delas são muito relevantes para algumas indústrias, vocês por si só vão perceber, e outras claramente, a gente vai ter aí um viés menos relevante, mas de forma nenhuma esses temas aqui deveriam estar fora da pauta ou estar fora daquilo que a gente olha como estratégia de segurança ou que a gente, por exemplo, olha nas nossas áreas de gestão de risco ou até mesmo dentro de um trabalho de auditoria interna que a gente executa. Falando das 8 considerações, pessoal, daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, como é que vocês se enxergam dentro dessas 8 considerações, mas rapidamente eu vou resumir e explicar cada uma delas logo em seguida. O primeiro item e a primeira consideração que a gente traz aqui do lado esquerdo é a questão de expansão da estratégia ou da conversa estratégica de segurança cibernética. Bom, Leandro, esse papo é um papo velho. Eu acho que existiram ou existem diferentes formas de a gente enxergar em cada companhia a questão do risco cibernético e como essa conversa é levada de maneira estratégica nas companhias. Dando alguns exemplos aqui. Alguns conselhos, alguns comitês ou alguns boards observam esse tema aqui numa perspectiva de quais os riscos eu corro estão hoje classificados como altos.
algo que é qualitativo, não quantitativo, algo que traz para a gente um apontamento de qual o sentimento de risco, mas que nem sempre é tangível do ponto de vista dos nossos negócios, das nossas operações e muito menos medido financeiramente, né? A gente não consegue quantificar o tamanho desse impacto para saber se eu consigo até correr ter aquele apetite para aquele risco. E a forma com que a gente tem percebido que essa conversa precisa chegar para os executivos é que segurança é uma conversa muito mais de negócio. E aí vocês vão começar a perceber aqui, e talvez o Oliver e o Coutinho falem na palestra de amanhã, a questão de como a inovação está acontecendo nos negócios, como é que os modelos se tornaram ágeis e como a gente deixou de se tornar ágil muitas vezes quando a gente olha para a segurança. Segurança tem que ser parte daquela iniciativa de negócio, tem que ser um componente intrínseco daquela operação de negócio. Muitas companhias já pensam com pessoas de cyber dentro de determinadas operações. Então, essa conversa estratégica, ela está tomando uma direção, uma forma onde a gente consegue levar para os executivos os riscos cibernéticos, tangibilizando riscos reais para as operações deles e muitas vezes quantificando e chegando a medir, por exemplo, qual é a chance de determinado tipo de ataque acontecer em determinado negócio da minha companhia, com uma boa quantificação e uma boa qualificação da avaliação desses riscos. A questão do atingimento de fatores-chave, de talentos e habilidades. Pessoal, aqui talvez seja um ponto onde a gente precise parar e começar a imaginar para onde a gente caminha. Existem diversas questões aqui que a gente está colocando da segurança cibernética e dos conceitos técnicos por trás disso, dos conhecimentos técnicos que a gente tem que ter para tocar esse tipo de atividade numa companhia. Mais do que isso, a gente entende que muitas pessoas, principalmente na área de desenvolvimento de sistemas e até mesmo de negócios, vão acabar sendo parte desse ecossistema de segurança, pelo conhecimento que eles têm das iniciativas de negócio e pela falta de talentos que a gente está encontrando no mercado. Então, a gente entende que isso vai ser um fator também de mudança nas companhias, porque a briga por talentos, por recursos, ela é enorme. E a gente vai entrar num momento onde isso vai acabar parando, porque ou não vão existir recursos ou ninguém vai mais conseguir pagar o que as pessoas pedem para ganhar. Então aqui a gente tem que começar a observar algumas alternativas, além, claro, de ajudar um pouco a fomentar a questão educacional no nosso país. Adaptar a segurança para a nuvem, a gente entende que tudo o que se passou até aqui é parte de uma migração mais complexa para a nuvem, é parte de controles que a gente precisa trazer ou aterrissar dentro das nossas operações das companhias para que a segurança que a gente fazia lá atrás on-premises agora se torna a segurança efetiva que a gente quer ver em nuvem. Fazer segurança em nuvem é muito diferente de fazer segurança on-premises. E quando você tem as duas coisas juntas, você tem cenários de risco muito diferentes. Você tem formas de avaliar controles que são muito diferentes. E é isso que a gente vai precisar ao longo do tempo adaptar. Além disso, adaptar e harmonizar as visões que as empresas têm. Tem empresas que têm uma visão diferente da nuvem do que aquilo que ela tem on-premise. Ela não consegue ver eventos conjugados, ela não consegue saber o que está acontecendo dos dois lados ao mesmo tempo, quais são as principais ameaças. É isso que a gente vai começar a assistir, também, logicamente, nessa adaptação para a nuvem. O posicionamento da identidade no centro. Gente, explicando esse aqui, porque esse aqui é um pouco mais técnico. Zero Trust é um conceito que foi implementado não há muito tempo, talvez 3, 4 anos que se fala em conceito de Zero Trust, que basicamente fala sobre você proteger os seus serviços, você proteger as suas aplicações, você proteger as identidades e proteger os dados de acessos indevidos ou de eventos críticos que possam colocá-los em risco. Como? Não confiando em ninguém que acesse esses dados. Isso é Zero Trust. E Zero Trust coloca a identidade, ou seja, nós, os nossos usuários de sistemas, ou de infraestrutura, ou de acesso a dados, no centro do controle. Onde, logicamente, você fortalece os mecanismos, até muita gente discute mecanismos sem senha, onde a gente fortalece a segurança usando outros componentes, mas que a identidade é o centro de tudo. Então ela governa tudo que você vai acessar, como você vai acessar, por que você vai acessar e, logicamente, interliga toda a questão de logs. Do lado direito, a questão de exploração de segurança cibernética, de automação e segurança, que é algo que a gente vai vivenciar, já vivencia em diversos processos, eu vou detalhar um pouquinho para vocês, mas logicamente trazer esse mecanismo mais robótico, mais automatizado para dentro da conversa. A questão de proteger as fronteiras de privacidade, isso é
quase que uma derivação de tudo aquilo que a gente viu na LGPD. Muitas empresas fizeram seus mapeamentos, fizeram seus diagnósticos, fizeram suas implementações e continuam mandando dados para fora como se não existisse amanhã. Continuam permitindo acesso a terceiros e informações, etc, etc, etc. Então, aqui o que a gente vai ter é uma expansão das medidas de controle, expansão das fronteiras de proteção para que a gente consiga garantir todas as prerrogativas e princípios da LGPD dentro desse conceito de fronteiras que talvez não existam mais, né, com outros entes participantes. A questão aqui de fronteiras ou proteger além das fronteiras, o que a gente vai observar é que muitos dos nossos fornecedores não têm a menor capacidade de fazer aquilo que a gente espera de segurança, ou aquilo que a gente entende como aspectos de segurança, e só uma dica ruim, né, gente? Só um comentário que não é muito legal. Muitas das regulações que a gente encontra e que vocês vão ler por aí de orientações de vários órgãos dizem respeito a estabelecer medidas de controle que a gente entende que são apropriadas ou do mesmo nível que as nossas. E aí a gente para e pensa, será que 100% dos meus fornecedores críticos têm as mesmas medidas de segurança que eu tenho da minha empresa? E aí não basta mais aquele assessment, não basta mais o ISAE 3402, não basta absolutamente nada. Vai bastar olhar para qual serviço esse cara oferece, uma questão de qual o risco que ele traz e quais as medidas que eu vou exigir desse cara. E não é exigir em tempo de execução, é exigir antes dele entrar aqui. Porque, afinal de contas, eu preciso exigir as mesmas medidas de um lado e de outro. Vai ser bastante desafiador. E reformular a questão de ou a conversa sobre resiliência. Por que eu estou falando isso? Eu já falei isso na outra palestra, quem assistiu sobre resiliência operacional. Muito se discute a respeito de resiliência e continuidade de negócios. Eles são relacionados, mas eles não são a mesma coisa. Um ponto que a gente vai ter que se atentar e perceber muito rápido é que se a gente não se preparar para eventos disruptivos de segurança que podem parar as operações, testar esses mecanismos com a ótica de eventos de segurança, a gente não vai ter nada em mãos para dizer fizemos um teste adequado. Primeira coisa que quando alguns clientes me perguntam, Leandro, eu preciso que você venha aqui olhar o meu processo, o meu plano de continuidade de negócios. Eu não preciso de 3 perguntas para entender que aquele plano não cobre os riscos que as pessoas que pediram o projeto estão querendo saber. Então aqui a gente vai ter que ter em mente alguns paradigmas diferentes e aqueles conceitos todos que a gente falou de resiliência operacional nos aspectos de segurança cibernética. Legal, pessoal, vamos detalhar um pouquinho o que esses fatores-chave trazem para a gente aqui dentro de cada um dos componentes. Então, o primeiro deles é a expansão da conversa estratégica sobre segurança, como eu falei, trazer uma mudança de mentalidade. Vou procurar, obviamente que eu não vou ler, vocês vão ter acesso a esse material. Também no nosso site vocês têm o estudo completo, basicamente sem nenhum tipo de corte. E no final eu deixo todos os links com vocês também da apresentação, tá, pessoal? Então não se preocupem aqui. Então, a questão de mudar a mentalidade tradicional de segurança para que a gente traga o assunto e uma reflexão a respeito de segurança versus a resiliência, porque essa é a pergunta principal. Quanto a gente consegue aguentar? Quanto a gente consegue, nesses controles, operar em um estado onde a gente consiga retornar aquilo que é o nosso negócio por padrão o mais rápido possível? Engajar os executivos. E aqui, pessoal, não tem talvez uma receita pronta, mas o engajamento dos executivos passa pela mensuração daquilo que a gente entende como serviços da nossa empresa. O que são serviços, Leandro? São partes dos nossos negócios que são relevantes para uma entrega a um cliente. É algo que a gente entrega para alguém. Não adianta eu comprar e não receber o meu produto. Eu estou falando de compra como um serviço, entrega como outro serviço, pós-venda talvez outro serviço, enfim. São as formas com que a gente consegue fragmentar o nosso negócio e oferecer estes tipos de serviços para os nossos consumidores. Nem sempre são serviços que são front com o consumidor, talvez eles sejam back da nossa operação, mas que são relevantes. Aqui a conversa é qual negócio a gente está falando, de quais serviços a gente está falando e quais as ameaças para cada um desses serviços. Tangibilizar esses riscos. Reformular o mindset dos executivos. Pessoal, a gente ainda não conseguiu engajar todos os executivos em relação à segurança cibernética. E quando eu digo isso,
eu digo isso do capítulo ainda que a gente não estava falando de segurança em nuvem, que a gente não estava falando de tecnologias emergentes. Então, aqui, cada vez mais, a gente vai precisar criar pautas executivas para que as pessoas que recebam uma informação sobre determinado risco compreendam aquele risco e saibam, de uma forma ou de outra, estabelecer as ações e como é que a companhia deve direcionar isso. O que a gente vai ver nos próximos anos, tenho certeza absoluta, que vão ser muitas companhias tendo problemas, principalmente de disclaimers para mercado, né, de disclosures para mercado e também, obviamente, na sua questão de governança, porque determinados riscos de segurança não foram traduzidos apropriadamente para serem contados para o mercado. Podem escrever que estou dando spoiler para vocês, que vai ser a próxima coisa que vai chegar no Brasil depois que chegou lá fora, tá bom? Pensar menos em indicadores-chave de desempenho, KRIs, etc., e olhar para a capacidade que a gente tem de, primeiro, reduzir eventos ou incidentes, de adequar os nossos programas internos e externos àquilo que a gente já sabe. Gente, ficar martelando que determinado KRI tá vermelho, tá amarelo, tal, não resolve absolutamente nada. O que a gente vê é que muitas empresas simplesmente têm um passivo de 1.000 pontos abertos de auditoria, de controles internos de riscos, de auditorias, de consultorias, etc., pendurados há 3 anos, e ninguém parou para se perguntar o que a gente está fazendo com isso. E o risco continua piscando. O risco vai sempre piscar se a gente não resolver os problemas operacionais. Se a gente não implementar os controles. E detalhe, implementar os controles certos. Acreditem se quiser, 25% dos controles que as companhias hoje executam nos seus catálogos de controles de segurança não servem para absolutamente nada na redução de risco. Pensem nisso. Usar um framework de segurança não quer dizer que a gente está reduzindo risco. Por fim, construir relacionamento com as áreas de negócio. Esse, para mim, é um ponto fundamental. Entender, quanto mais a gente entender dos negócios, mais a gente vai entender como proteger esse negócio. Mais a gente vai entender da experiência do consumidor daquela área de negócio. Mais a gente vai conseguir agregar valor de segurança dentro das iniciativas do negócio e não ser mais o cara de segurança que gasta dinheiro ou, enfim, que faz investimentos astrondosos e, no final das contas, a gente não consegue reduzir o risco. A questão de talentos, pessoal, e habilidades críticas. Mudar a narrativa para a gente falar de tecnologia e falar de negócio e não ficar mais falando bit e byte do ponto de vista de segurança. Isso a gente vai começar a vivenciar muitas vezes, já vivencia. Acho que quem aqui trabalha e tem essa conversa executiva percebe isso. Você levar esta conversa para os executivos de uma forma muito mais linkada com o negócio, como eu falei, é aquilo que provavelmente vai trazer maior audiência para o tema que a gente está falando. Não se limitar a definições tradicionais, estabelecer relacionamentos com as outras áreas, como eu também falei anteriormente, é você trabalhar com as áreas de negócio, e aí a gente não precisa só de pessoas de segurança extremamente técnicas, a gente precisa de bons interlocutores de segurança na nossa empresa, pessoas que consigam entender de requisitos de negócio e levar isso para uma tradução de segurança. Tornar o compliance um resultado importante dentro de um programa de segurança, ao invés do contrário. Gente, muitas empresas tentam chegar na discussão de que agora o meu regulador quer que eu faça isso. Gente, o regulador não está pedindo nada diferente daquilo que a gente já deveria saber. Hoje eu estava numa reunião com um cliente onde eu disse, mas por que você está me pedindo esse tipo de controle implementado agora, se a gente já deveria ter implementado isso lá atrás na CVM 505 e depois disso naquela outra e agora você está me pedindo isso? Eu falei, isso aqui é uma questão de referência cruzada, não é uma questão de produção de controles. Mas a gente tinha riscos que, obviamente, não estavam endereçados, que é o que o cliente queria saber. Então entendam que o viés é ao contrário, não sair da regulação e chegar no controle, e sim linkar o controle à operação. Queria agradecer as 102 pessoas que não tiveram resposta à pergunta que eu fiz, então não consigo realmente dizer qual foi o maior, tá, pessoal? Mas entendo que talvez o G no nosso survey aqui é o que ganhou. Então, protegendo além das fronteiras, ou seja, a gestão de riscos do ecossistema, seja o fator fundamental de preocupação na perguntinha que a gente fez aqui no chat. Já falo dele, tá, pessoal? Para aqueles que responderam, obrigado, e eu já entro nesse tema de gestão além das fronteiras.
Falando um pouquinho da expansão da conversa em nuvem, uma coisa que acontece na nuvem que não acontece muitas vezes na questão, ou que acontecia na nossa questão de segurança on-premises, é a questão de automatização. A nuvem, nativamente, ela permite que a gente consiga identificar, medir e implementar medidas de controle muito mais rápido do que a gente implementava isso nas nossas antigas infraestruturas. Porque elas foram preparadas para isso. Elas nasceram numa arquitetura de segurança, e lógico que todas as nuvens aqui, ou boa parte das nuvens, podem ter seus problemas de segurança, mas o primeiro item que a gente entende relevante é que isso permite uma automação. Exemplo, existem automações de configurações de segurança ou de vulnerabilidades, ou seja, imagine que por descuido alguém antigamente abria lá no meu servidor alguma pasta que desse acesso a uma pessoa aquelas informações. Hoje em dia na nuvem isso é possível da gente fazer através de setups muito simples em questão de milissegundos. Se determinada pessoa abriu algo que não deveria abrir, a regra fecha. Então, ela nunca vai conseguir abrir isso sozinha. Então, a questão de automação e a checagem de compliance na nuvem ficou muito mais simples. A gente tem ferramentas, a gente tem formas, inúmeras formas de fazer isso. A questão de montar uma equipe centralizada para a questão de segurança em nuvem. Bom, Leandro, a gente não consegue nem montar uma equipe de segurança na minha empresa, quanto mais montar uma equipe voltada para a nuvem. Deveria pensar nisso. Pelo simples fato de que são bichos diferentes, como a gente falou. São coisas diferentes. E nuvens são coisas diferentes. A AWS é diferente do Google, que é diferente da Microsoft, que é diferente da Oracle, quando a gente está pensando em nuvem. Mecanismos de segurança são diferentes, arquiteturas diferentes, soluções diferentes. Aqui a gente precisa de pessoas certas olhando o assunto. Ah, então tá bom, mas eu não consigo montar uma equipe, é melhor chamar alguém. Chame alguém, chame um especialista em nuvem para que ele revise minimamente essa arquitetura, porque isso vai te trazer algum problema. E aqui o problema ele é muito mais desconhecido. Uma pessoa que não conhece não consegue nem começar a olhar a segurança de uma nuvem perante aquilo que a gente olhava lá atrás, com aqueles antigos checklists nossos de parâmetros de senha, etc, etc, etc. Estabelecer responsabilidades operacionais do modelo compartilhado, o responsável pela nuvem e, logicamente, o seu par dentro da infraestrutura, isso é muito relevante. Por quê? Porque a gente não precisa o tempo todo manter as coisas separadas. A gente pode provisionar, por exemplo, equipamentos de maneira segura. A gente pode ter imagens de servidores seguros dentro da nossa nuvem. Determinados servidores deveriam ser alocados em determinadas zonas específicas da minha nuvem para a gente diminuir a exposição. Procurar ferramentas de gerenciamento ou de validações de pré-configuração, como a gente falou. Não só isso, a gente consegue, na nuvem, olhar rapidamente o compliance com regulações. Então, de novo, uma auditoria, uma análise de risco se torna muito mais rápida de se fazer em ambientes de nuvem do que era antigamente. E construir um processo de resposta eficiente para a nuvem integrado com aquilo que a gente já tem. Muitas companhias tratam isso como coisas diferentes, como processos diferentes. E, obviamente, isso pode trazer diferentes exposições quando a gente pensa num ambiente tecnológico. A questão do posicionamento e do Zero Trust, testar e iniciar a adoção de uma estratégia de autenticação sem senha, olha a agressividade da nossa recomendação, para os casos de uso onde a gente consegue já fazer esse tipo de coisa, então a gente vai olhar dispositivo, a gente vai olhar que tipo de usuário está se conectando por trás daquilo, de onde vem essa conexão, qual é o certificado instalado da máquina, se é uma conexão segura ou não é, N coisas que permitem validar que aquele determinado ou aquela conexão ela é confiável o suficiente para que eu não peça para ela senhas. Eu deixe ela acessar determinados mecanismos logicamente selecionados para isso. Certificar que o programa de gestão de identidades é sólido. Gente, quem conhecer um bom programa de gestão de identidades sólido, você é uma pessoa de sorte. Porque poucos os programas hoje são sólidos. Existem muitos programas de gestão de identidades. Poucos deles sólidos com uma estratégia robusta que permita você dizer realmente a gente está lidando com um problema, com a causa que era lá atrás, a questão de gestão de acessos, até a evolução, que é ganhar eficiência, remover mais rápido determinados acessos, garantir que terceiros não acessam coisas que não deveriam, os funcionários demitidos não estão mais na minha empresa, que determinados perfis de acesso condizem com as funções das pessoas nos processos, tudo isso é o que a gente está chamando aqui de programas de identidades robustos. Buscar
a experiência sem atritos, então a gente melhorar essa experiência para as pessoas quando é necessário, logicamente que isso tem uma influência dentro das nossas operações, automatizar as funções de segurança, isso é muito importante, e isso talvez seja um dos principais fatores de um programa sólido de gestão de identidades, é a questão de automação. O provisionamento rápido, o deprovisionamento, a remoção dos acessos muito rápido. Você conseguir conceder acessos para as pessoas que se transferem de áreas muito mais rápido do que a gente conseguia antes. E, logicamente, ela ser adaptativa o suficiente para identificar cenários de riscos. Esse é o objetivo que a gente está falando de Zero Trust. E conscientizar a adoção de uma abordagem dentro da nossa empresa. Então, para quem ainda não conhece esse termo, são algumas recomendações. Tem um paper no nosso site a respeito de Zero Trust, dê uma lida. Todos os players de software de nuvem também têm abordagens interessantes de Zero Trust. É um tema que a gente tem que se manter na pauta e levar isso para as nossas conversas dentro das nossas companhias para entender como a gente está caminhando em relação a eles. Explorando a automação de segurança, então aqui a gente vai falar bastante sobre adotar abordagens de automação de segurança, e aí tem duas grandes vertentes de automação hoje, o que a gente chama de SOAR, né, que é a questão de automatização da resposta a incidentes, talvez seja a tecnologia mais iminente que a gente tenha de automação, aquela que em cyber está fazendo mais sentido. Claro que a questão de varredura de ameaças, e nós, na KPMG, já estamos trabalhando com outras vertentes. Além dessa automatização da resposta a incidentes, ou seja, identificar determinados tipos de evento que juntos ou correlacionados representem um potencial incidente para a nossa companhia. Automaticamente o software vai lá e toma a sua decisão. Bloqueie essas conexões, bloqueie esse usuário, remova esse dispositivo da minha rede. Enfim, ele vai tomar a decisão baseada nisso. Além disso, a gente monitorar efetivamente e automatizar a questão de análise de ameaças. Quais tecnologias eu utilizo que podem estar expostas hoje e que algumas empresas já estão sofrendo? Quais os tipos de ameaça que mais estão acontecendo na minha indústria? E, principalmente, quais os tipos de ameaça que podem expor os meus canais de negócio. Isso também a gente está automatizando para que mais rápido a gente consiga avisar as nossas equipes internas para tomar ações se preciso for. Então, se tiver uma vulnerabilidade em determinado tipo de tecnologia, que a gente corrija rápido, ou que a gente tome as ações antes delas acontecerem. E por aí vai. Outras automações, gestão de acessos e identidades, a gente já está trabalhando em cima disso. A questão de monitoração de ativos, conectividade com rede, tipos de conexão, tudo isso a gente já tem rotinas de automação. Então a gente entende aqui que os profissionais vão atuar numa camada muito mais de inteligência e controles do que efetivamente em camadas operacionais que a gente entende que teria um pouco resultado. Automatizar algumas coisas cotidianas, como eu já falei, usar cognitivo. O nosso time da KPMG, por exemplo, para vários clientes já identificou oportunidades, já implementamos o RPA para automação de acessos, então em sistemas legados, onde você criar uma conta é muito demorado, você remover contas é muito demorado, a gente já tem robôs fazendo isso, então alguma coisa de uso de cognitivo por trás disso. Aproveitar as tecnologias existentes com especialistas e automatizar, então eu falei de diversas ferramentas que permitem a gente aqui não perder tempo perguntando ou olhando configurações se a ferramenta pode monitorar 100% da nossa amostra de controles, vamos dizer assim, da nossa amostra de equipamentos, e a gente fazer quase que uma auditoria contínua daqueles dispositivos. Construir automação no nível do desenvolvimento do software e de sistemas. Esse talvez hoje muito forte, a Microsoft muito forte com o ciclo de desenvolvimento seguro de software em suas plataformas. A gente da KPMG também já está trabalhando nisso junto com o nosso time do Lighthouse, ou seja, todo o processo de esteira de desenvolvimento de sistemas, todas as checagens de segurança também já passar por rotinas automatizadas de validação. E, logicamente, manter ou reduzir a complexidade do que a gente tem de elementos hoje de segurança. Vários dos nossos clientes pedem para a gente hoje começar a revisar suas arquiteturas de segurança porque entendem que existem ou controles que não são completos, ou tecnologias mal implementadas ou não implementadas em sua totalidade, tecnologias incapazes de fazer aquilo que a gente previa lá atrás no seu business case e que ele precisa ter melhorias, ou até mesmo otimizações de investimentos já feitos. Então, aqui é um pouco da questão de automação. Expandindo a questão de fronteira de privacidade, acho que aqui a gente passa
por um processo de bastante mudança e de aceleração no Brasil com a própria LGPD, onde a gente trabalhou muito na questão de as pessoas entenderem o que realmente era a privacidade, quais são os impactos de segurança dentro do contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, o que a gente como empresa precisa fazer, e a gente trouxe diversos conceitos novos para dentro da discussão executiva. Vários deles continuam muito em pauta. Aquilo que a gente trata de consentimento, talvez a pior base legal possível para se utilizar na LGPD, porque ele é extremamente volátil do ponto de vista de uso de dados. Então, se o cara tira o consentimento, você não pode mais fazer o tratamento. Se ele volta o consentimento, você pode fazer, mas o que você faz enquanto isso? Você apaga o dado dele ou não? Então, isso traz para a gente uma complexidade. E, claro, a questão de transparência, a questão de coleta de dados respeitando a lei e, logicamente, toda a questão de cumprimento dos direitos. Alinhar o programa de privacidade com a visão das prioridades do C-Level, de novo, a privacidade não é diferente do que a gente falou da estratégia de segurança. Ela é complementar, inclusive. Ela tem que nascer, a privacidade, mais do que talvez segurança, nascer junto com o negócio. Porque o negócio, provavelmente, ele não nasce nem se alguém pensar que tipo de dado eu vou usar, que tipo de informação que eu vou usar lá dentro. Isso aqui eu tenho uma finalidade dentro da minha empresa. A questão de adotar os conceitos de privacidade por design desde a concepção de produtos. Gente, este é o principal problema dos nossos clientes hoje em relação ao LGPD. Privacy by Design. Todo mundo fez aquele trabalho lá atrás, todo mundo mapeou, todo mundo fez isso, fez aquilo. Quando você pega meia dúzia de novos serviços críticos dentro das áreas de negócio e vai olhar os processos de privacidade, você começa a pegar problemas. Então aqui é realmente transformar isso numa regra, num regulamento, isso andar junto com o negócio. De novo, a gente talvez não consiga fazer isso se a gente não tiver alguém, um conhecedor do assunto de privacidade e proteção de dados, junto com a iniciativa de negócio, que é uma das prerrogativas básicas do Privacy by Design. Traduzir as políticas em práticas acessíveis, então aqui a gente tem que começar a tirar um pouco daquela pressão que a gente colocou sobre o assunto LGPD em todas as áreas de negócio das nossas empresas e ter conversas de valor. Nem tudo tem o mesmo peso. Se vocês perguntam hoje para um DPO que está lá na Europa e fez a implantação da GDPR, como era o começo e como ela é hoje, as práticas mudaram muito. A gente valorizou muitas coisas que hoje não são tão valorizadas. E a gente talvez deixou algumas coisas frouxas que não era para ter deixado. É um aprendizado contínuo e engajamento contínuo. E, claro, explorar a questão de implementação de ferramentas. Ah, Leandro, tudo passa por implementação de ferramentas. Tudo passa por implementação de ferramentas. Muitos aqui são da área de GRC. Muitos sistemas de GRC hoje já têm casos de uso de privacidade. RS Archer, OneTrust, todos eles têm casos de uso para privacidade. Então aqui é uma questão de como a gente vai ganhar velocidade, não só na solução que atende aos conceitos, às prerrogativas e aquilo que a gente precisa para a privacidade, mas também trazer benefícios para o nosso sistema de gestão de riscos e compliance. Tudo isso deveria falar integrado, tudo isso deveria ser tratado de maneira integrada nas nossas companhias. Passando para o próximo, pessoal, a proteção além das fronteiras. O mais famoso aqui na nossa pesquisa, e também concordo, na minha visão, é o mais temerário. A gente tem algumas questões aqui que a gente precisa olhar, e eu tô acabando já, tá, pessoal? A gente tem 7 minutinhos para chegar nas perguntas. Se vocês quiserem, já podem ir fazendo as perguntas. Na questão de além das fronteiras, a gente tem algumas considerações a fazer. Primeira delas, manter a vigilância em relação aos requisitos regulatórios. Leandro, a gente está sempre de olho nos requisitos. Não. Alguns requisitos regulatórios dizem respeito a não só, como eu falei lá no começo, proteger o meu terceiro do mesmo jeito que eu me protejo, mas relatar eventos de segurança que possam expor esse terceiro. Ou pior, ter que reportar para reguladores infraestruturas que são consideradas críticas, que são geridas, administradas ou até mesmo operadas por terceiros. Eu preciso dizer para o cara que determinado terceiro presta determinado serviço para mim, que está intrínseco a um determinado serviço que eu ofereço, e que isso tem uma potencial ameaça, caso ele pare, caso ele quebre, caso alguma coisa aconteça, para um ecossistema muito maior. Considerar a adoção de processos contínuos de monitoramento. Leandro, o que é um processo contínuo de monitoramento? Gente, aqui não é mais ISAE, não é mais assessment, não é mais perguntinha e resposta, não é mais se o contrato está legal ou não está legal. Aqui é efetivamente para alguns terceiros a gente entrar na cadeia de monitoração desse cara. É saber se a empresa A que presta serviço para Leandro SA
tem um problema ou uma ameaça de segurança iminente, se ela teve um incidente, se tem algum vazamento de dados dela, não meu. E, além disso, saber exatamente qual o nível de confiança eu tenho que dar para esse terceiro em relação à minha infraestrutura de tecnologia. Muitas empresas, acreditem se quiser, estão aumentando a barreira e diminuindo a confiança. Eu não confio mais naquele cara que está do outro lado. Ou eu implemento medidas e forneço a ele medidas para ele acessar meu ambiente de maneira segura, ou ele simplesmente não vai acessar meu ambiente. A gente vai ter que reduzir as portas ou a superfície que eles podem nos prejudicar. Explorar de novo a questão de automação, e aqui realmente a gente tem diversos aspectos que podem nos ajudar. Exemplos: quem ainda gosta de ficar pedindo relatórios de auditoria ou de segurança ou certificados para esses terceiros, pode fazer isso de maneira eletrônica. Basta você ter o GRC certo, escrever o nome dessa empresa lá, dizer qual é o país, automaticamente seu software de GRC vai baixar o relatório, quais são os controles, quais são as medidas e quais são os riscos que esse cara traz. É suficiente? Não, mas ajuda, né? Ajuda você a olhar em que terreno você está pisando, ou até mesmo pesquisar, né, gente? Tem dois prováveis fornecedores. Será que a gente não poderia fazer uma análise de segurança de cada um e verificar eletronicamente qual o score ou qual a prática que eles praticam para tomar uma decisão? Fica aí algumas das dicas dos programas de TPRM que a gente está implementando. Não negligenciar a cadeia de suprimentos de tecnologia, e aqui eu coloco um asterisco enorme nesse item. Muito cuidado com dispositivos de tecnologia operacional. Estou falando de OT, IoT ou qualquer outro dispositivo que tenha um endereço de rede IP que vai estar na minha rede. A maquininha de cartão, por exemplo, pode pôr lá. Dispositivos de IoT, pode pôr lá. Dispositivos OT que estão lá controlando a turbina de produção de uma hidrelétrica da minha empresa, pode pôr na conta. Por quê? Porque isso ou estas são tecnologias que podem, além de trazer novos riscos e novas ameaças, simplesmente por uma falha serem extintas. Simplesmente um fornecedor desse pode acabar e a gente ter tanta dependência dele que o nosso negócio não vai conseguir se manter de pé. Muito cuidado com estas tecnologias aqui. Organizações maiores e com mais recursos têm que buscar uma abordagem de construção e capacitação. Bom, o que significa isso daqui? Grandes companhias, as quais algumas delas a gente já está trabalhando, estão implementando programas de gestão de riscos cibernéticos e terceiros, onde o coração do programa é: nós, como companhia, vamos ajudar o ecossistema. Nós, como companhia, vamos monitorar determinados riscos, vamos ajudar a jornada desses fornecedores para que eles eventualmente se adequem àquilo que a gente espera de segurança. É um compromisso porque muitas empresas, gente, quantas startups trabalham hoje para as nossas empresas? Quantas dessas startups não têm os recursos financeiros suficientes para terem a mesma proteção que a gente tem? Bom, a gente vai deixar de trabalhar com eles então, Leandro? Não, a gente não vai deixar de trabalhar com eles. A gente vai gerir o risco enquanto a gente consegue gerir o risco e também suportar essas empresas, não só as startups, nesta jornada, orientando, avaliando e tentando fazer com que eles, ao longo da jornada, melhorem. Isso nada é diferente do que a própria LGPD fala, né? Você tem obrigação solidária com esse cara, se ele logicamente trata seus dados. Então, o mínimo que a gente poderia fazer, se esse cara é relevante, é atuar desta forma no ecossistema. Passando aqui, pessoal, eu acho que eu já estou no finzinho, se já não tiver chegado no fim, não. Reformular a conversa de resiliência, tenho mais um minuto para falar desse slide, mas como todo mundo assistiu minha palestra de riscos ou resiliência operacional, esse aqui vai ficar meio batido. Refletir em relação aos tempos de recuperação dos nossos negócios e, principalmente, ao nível de dependência que nós temos de determinados recursos dos nossos negócios. Refraseando, muitas empresas testam a recuperação dos seus negócios através de PCNs ou DRPs, etc. O que acontece, pessoal, é que ninguém estima a dependência de um serviço. Se determinado serviço sair do ar, ou que determinada operação sair do ar, ninguém entende qual a dependência de um recurso comum entre diversos negócios da minha empresa para voltar a funcionar. Se este cara voltar, não volta ninguém. Ninguém mede essa questão de dependência. Então, muita atenção para testes de dependência no âmbito de continuidade.
avaliar os eventos cibernéticos significativos, que obviamente podem ter influência de fornecedores, e a melhor coisa aqui é, quando você mapear o seu serviço de negócio, mapeie também seus fornecedores, entenda qual o risco que ele pode ter dentro desse contexto, e lógico, se precisar exercitar com esse cara os testes de continuidade, a gente vai precisar fazer. Se precisar exigir dele testes de continuidade, a gente também vai precisar fazer. Muitas empresas sequer pedem isso para esses terceiros. E quando pedem, pedem errado, né? O fornecedor entrega lá o plano dele de recuperação de desastre da área de faturamento dele e não entrega o serviço core que a gente precisa. Escalar o tema de segurança e resiliência cibernética por nível do conselho, ou seja, este é um risco que deveria ser medido pelo alto escalão da companhia. Questionar os planos de resiliência atuais, se eles são capazes de responder às ameaças cibernéticas. De novo, aqui, requisito regulatório, para aqueles que gostam de justificar no requisito regulatório, esse é um deles. Explicar como um programa de continuidade ou resiliência endereça as ameaças cibernéticas do seu negócio. E não vai fazer uma simulação de phishing dizer que isso é um controle que a gente vai testar nesse âmbito. A gente está falando aqui de coisas muito mais avançadas e cenários muito mais complexos do que efetivamente um usuário recebendo um phishing dentro de uma operação. Apoiar os altos executivos no desenvolvimento dos recursos ou das suas funções, ou seja, a gente suportar esse entendimento. Concentração em investir recursos nos lugares certos. Aqui, de novo, eu enfatizo a questão de controles de segurança estarem implementados para reduzir o risco e a gente saber exatamente quais são eles, quais os que não podem falhar, quais os que estão falhando, quais são aqueles chave, enfim, a gente conseguir fazer o investimento correto para garantir a resiliência por meio dessas barreiras. E, por fim, talvez aqui ter especialistas em setores, porque isso é muito importante quando a gente olha para outros tipos de operação. Quando a gente olha para energia, quando a gente olha para telecom, quando a gente olha até mesmo para algumas tecnologias emergentes hoje do agronegócio, a gente está aqui falando de itens que precisam realmente de um especialista para lidar com essas situações. Lúcio já apareceu, eu já vou só. Cara, eu estourei 2 minutos hoje, fui muito bem aqui, sendo que o Diogo corroeu todo o meu tempo. Pessoal, insights que a gente está colocando no nosso site, por favor, kpmg.com.br/cyber, todos esses documentos que vocês vão ter acesso aqui depois em língua portuguesa, tudo bonitinho no nosso site. Toda semana a gente está com conteúdo novo, inclusive esse estudo que eu acabei de falar para vocês aqui dos fatores-chave. E agora a gente vai para perguntinhas e respostas com o Diogo e com o Lúcio. E eu vou tomar um gole de água. Ah, você foi on time. Parabéns, Leandro. Aliás, a gente recebeu vários parabéns aqui pelo chat, então eu reproduzo para você aqui. Parabéns pela apresentação e pelo material bastante didático, né? E também aqui, para quem chegou aí no meio do evento, não teve oportunidade de pegar o início, confirmo novamente que falamos no início, esse material estará disponível no nosso site até o início da próxima semana, né? Bom, e também aproveito aí para pedir ao público, já temos algumas perguntinhas, para fazerem mais perguntas pelo chat. E Leandro, enquanto não chegam as perguntas difíceis da nossa audiência, Lúcio, eu eu posso começo com fazer uma pergunta aqui, cara? Pode, Eu vou fazer claro. uma pergunta aqui, que eu fiquei escutando um monte de coisa aqui. Cara, o Leandro só fala de terceiros, né, Leandro? Cara, então eu entendi o seguinte, cara, se você, né, eu vou fazer um resumo, obviamente, de um cara que não é o cara de cyber e tecnologia, né? Mas você falou lá de on-premises e cloud, e depois você falou em terceiro, você falou também depois de avaliação de compliance de terceiro, de como que a estrutura dele tem que ser igual à minha, as mesmas regras minhas exigidas do terceiro. Está dizendo o que, então? Que a gente que a empresa, ela, nas melhores práticas, ou que você vê no mercado, assim, os grandes players, aquele que tem já acesso ao seu ambiente direto, você deveria fazer um programa de compliance, de teste, de segurança neles, é isso? Diogo, pô, acho que você pegou a essência, né? Quando eu falei que eu achava que o risco de terceiras, para mim, desses todos, era o mais relevante, eu acho que passa por isso que você falou. Como é que esse processo vem evoluindo, né? O Lúcio tem acompanhado aí, porque a gente está agora entregando um projeto para uma seguradora grande aí, então essa conversa a gente teve para 6 mil terceiros. Você imagina o que é você conseguir destrinchar essa gestão desse ecossistema inteiro. O ponto, Diogo, que a gente começou lá atrás dizendo, poxa,
Eu tenho um terceiro aqui, me dá o ISAE 3402, ou me dá o SOC 2, me dá aquele relatório seu. Depois, falou, pô, cara, isso aqui não é suficiente, não. O cara tá com pouca coisa aqui. Eu vou fazer umas perguntas para ele. Começaram os assessments. Olha, você tem política de segurança, você faz isso, você faz aquilo, tal, isso é legal. Aí depois os caras passaram e falei, pô, Levando self-assessment, né? você manda, o cara responde, né? Ele mesmo responde, depois você vai ali e olha, putz, faz sentido. Aí algumas empresas pegavam esse assessment, pediam para fazer uma auditoria presencial, quando o contrato permite, né? Quando pode. Outras falaram, não, pô, que legal, agora eu tenho uma ferramenta aqui que gera o Cyber Risk Score. Eu coloco lá o nome da sua empresa, aperto o botão e fala, risco 78. Aí você fala, pô, a KPMG tá com risco 78. E o que a KPMG presta de serviço para mim? Resumindo, Diogo, o que a gente tem visto? Primeiro, o primeiro passo, segmentar os seus terceiros. Quem é realmente crítico? Qual é o tipo de serviço ou a categoria de serviço que esse cara entrega? Beleza. Para a categoria, qual é o tipo de risco que ele representa? Vai ter terceiro aqui, gente, que vai ter risco de ESG, vai ter risco financeiro, vai ter risco de cyber, vai ter risco de tecnologia emergente. Enfim, a categoria vai trazer para a gente alguns insumos. Depois, qual serviço ele entrega para qual operação minha? Beleza. O que a gente vai perceber? E tem determinados terceiros, cara, que entrega 20 serviços críticos para 60 das minhas operações. Ferrou. Esse cara eu vou auditar, vou lá na casa dele auditar ele, eu vou fazer sim testes de segurança nas plataformas dele, vou exigir sim que ele faça uma série de monitorações e não duvido nada que eu vou integrar alguns tipos de evento com a rede dele para poder fazer correlacionamento do meu lado. Então, quanto maior a dependência, maior o risco, Diogo, mais a gente tem inserido componentes de controle e tentando fazer com que isso seja eletrônico para trazer essa visão de risco para dentro de casa ou até mesmo visualizar alguma coisa errada. Quando isso é bem feito, você consegue saber se, poxa, pera, existe uma comunicação vinda desse terceiro aqui que nunca aconteceu. Ele pode ter sido comprometido, um hacker está na rede dele tentando entrar na minha rede. Então, é desse tipo de coisa que a gente está falando, desse nível de monitoração, que logicamente aí o pessoal que tiver antenado aqui a nossa solução de TPRM vai ver em breve também esse conceito de gestão de riscos de terceiros para a segurança na solução da KPMG de TPRM. Legal. Leandro, aqui, como você sabe, temos muitos. O nosso público aqui, basicamente, segunda, terceira linha, pessoal de GRC em massa aqui. Então, vou começar com a primeira perguntinha aqui do Fábio Dionísio. Ele pergunta quais os principais. Nosso amigo Fábio, quais os É, principais itens de cyber podemos incluir como critérios de ponderação na matriz de riscos de TI, pensando em empresas que a maturidade atual de segurança é baixa? meu amigo. Fala, Didi, bom te ver aqui de novo, sempre acompanhando os nossos eventos. Se eu tivesse $2 para gastar, gastaria um em acessos privilegiados. Então, esse, sem dúvida. E dois, na questão de proteção de identidades para acessos de sistemas, cara. Então, acesso privilegiado, só explicando para todos aqui, né, do pessoal de GRC, quem acessa bancos de dados com privilégios, aqueles caras que administram servidores e equipamentos, aquele cara que consegue desligar uma máquina da minha rede, isso são acessos privilegiados. Os administradores. E, por outro lado, os caras de negócio. E por que eu digo identidades das pessoas que acessam os meus sistemas como um usuário comum? Porque essas são as que mais vazam. Estes usuários e essas senhas, infelizmente ainda as pessoas digitam em qualquer lugar. Quando se sai um comprometimento de um banco de dados no mercado, a primeira coisa que os hackers fazem é pegar essas identidades com essas senhas e começar a testar contra empresas que têm portas abertas. E uma hora eles acertam. Então, Didi, de maneira muito objetiva, blinda aquilo que pode ser corrompido, desligado, criptografado através da gestão, e o outro blinda os usuários que muitas vezes ainda não têm o conceito que a gente falou de Zero Trust, e eu levaria esses dois riscos para os executivos. Se quiser o terceiro, gestão de vulnerabilidades e patches, é outro para mim que tem que estar na pauta, tá? Legal. Ah, Aqui também tem uma pergunta vamos começar aqui, a LGPD voltou, ó. José Luiz Corma.
Ele pede para você explicar um pouquinho a questão de conformidade, da conformidade obtida no contexto da LGPD. Por que considera ser a mais complexa de administrar? Eu não, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou tentar responder. Se eu não responder, você manda outra pergunta que eu respondo a próxima também, tá? É, eu não sei se é a mais complexa da gente alcançar. Eu dificilmente vi alguém alcançar e não estar gerindo os seus riscos. O que eu quero dizer é, o compliance absoluto ele é uma enganação, né? A gente tem aqui gestão de riscos. A gente talvez não tenha um compliance absoluto. Tem coisas que ainda carecem de melhorias e nada é 100%. Por que talvez seja complexo? Porque privacidade é um tema novo, gente. A Europa fala de privacidade desde a diretiva europeia, né? 96, antes, né? A gente falou de privacidade 3 anos atrás. Talvez um pouquinho antes, quando a gente falou de marco civil da internet. Então, por que é complexo? Porque existem temas e existem situações que, infelizmente, ainda não estão claras no conhecimento geral das pessoas. Então, quando você fala transparência para LGPD, cara, como é que você prova transparência? O que para mim é transparente, o Diogo fala, não, cara, você tem que contar mais um parágrafo aqui para eu entender. O Lúcio fala, não, mas isso aqui para mim não é transparente ainda, você tem que contar mais 2 parágrafos. Então, existe essa questão tênue do entendimento, do conceito e também, claro, da forma com que a gente implementa as coisas. Por isso, Lúcio, eu acho que é tão complexo o compliance em relação ao LGPD. Eu acho que, na minha visão, é um pouco disso, tá? E principalmente, eu acho que a gente ter. O que faltou para muitas empresas foi se colocar no lugar do consumidor. Né? Eu acho que Uhum. você se colocar no lugar do consumidor que está acessando aquilo e imaginar que aquelas medidas, que aqueles princípios estão sendo observados, é muito maior do que efetivamente você ficar fazendo um checklist. A gente tem feito testes ocultos aí com clientes, cara, que tem sido uma desgraça. A gente pega o processo como se fossem consumidores mesmo, executa e, infelizmente, parece que muita coisa foi feita lá atrás para funcionar e algumas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. Por isso que eu acho que essa jornada ela é complexa, como eu falei. Uhum. Ele também faz uma outra pergunta que eu acho que é mais fácil, um pouco Pô, mais direta, Leandro. Ele pergunta do manda essa pentest, fácil, né? então. É, ele pergunta quais os itens de pentest que você considera fundamentais, se não puder fazer um pentest completo. Eu não sei que área que ele trabalha, mas se eu não puder fazer o pentest completo, eu prefiro dizer que eu não fiz. Porque senão alguém vai dizer que eu fiz errado. Então, acho que a resposta o que talvez ele pudesse focar, eu acho que ajuda um pouco, tá? Constrói um modelo de ameaças para aquilo que você quer testar. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Se eu estou testando só um aplicativo onde consumidores consultam coisas, qual o risco desse negócio? Será que eu preciso mesmo fazer um pentest disso? Ah, talvez não precise de um pentest, mas preciso saber se isso aqui é muito importante para eu comunicar às pessoas, se ele vai continuar funcionando se alguém quiser fazer um ataque de negação de serviço. Então, disponibilidade é uma ameaça. Agora, naquilo que é transacional, vou dar Tá. uma dica. Teste a fraude digital. Cara, testa a lógica da execução da sua aplicação e a resiliência dela para fraude. Se alguém consegue adulterar preço, se alguém consegue adulterar regra de negócio. Todo mundo sabe aqui, né? Já compramos 990 telefones por R$ 1, já conseguimos fazer financiamento com crédito de menos 10%, já pegamos empréstimos a juros zero. Então, esse tipo de regra são muitas das vezes suscetíveis dentro de uma aplicação. Eles são difíceis porque eles exigem um humano testando. Então não é um pentest que você aperta um botão de uma ferramenta e ele é executado. Isso aqui é alguém que conhece de negócio que fala: opa, vou bypassar o preço desse produto aqui, na hora que chegar no carrinho, eu vou mudar o CEP para essa região e vou conseguir fazer uma compra sem ter dinheiro. Enfim, eu faria por esse por Critério. esse conceito. E se ele quiser uma referência, procura OWASP ou ASP Business Logic. Esse é o conjunto de controles que eu olharia se fosse você nesses casos. Tá? Deixa eu palpitar aqui no negócio que, obviamente, eu posso estar falando uma asneira, mas não tem uma parte de documentação também que talvez você possa considerar um segundo nível aqui? Tudo que você falou é teste para ver se está funcionando ou não. Outra coisa é as regras que estão escritas de como eles deveriam funcionar, não é? Ah, Eu não cara, sei se nesse pentest aqui você também tem esses dois níveis.
A gente avalia, Diogo, isso é legal, a questão de regras lógicas de funcionamento de negócio, mas olhando na perspectiva de fraude, tá? Não estou olhando na perspectiva da aplicação em si, porque isso ninguém mais escreve. Modelos ágeis ninguém mais escreve. Isso aí se perde. Mas a questão de regras lógicas de prevenção à fraude, como isso é validado, isso é muito legal, porque isso deveria ser um motor de regras, tá? Na KPMG é a Fernanda Flores que faz esse trabalho conosco, né? Toda essa questão de validação de regras e tudo mais. Mas sim, até porque aí dentro você pode ter desvios de jogo. Então, imagine que você pode colocar uma regra meio, digamos, fácil demais para algumas pessoas passarem exatamente e prejudicar o seu ambiente. A aplicação é segura, mas a regra, se você acertar o determinado parâmetro dela, você vai passar. Bem colocado. Ô, Lúcio, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Você me Uhum. ajuda a tentar lembrar da pergunta, porque eu não vi aqui hoje lá do Open Finance, né? O pessoal, Leandro, tinha uma preocupação que era a seguinte, né? Dentre os temas que a gente falou lá, o que é a transferência dos seus dados entre os players, né? Banco, seguradora, tudo, né? Então as perguntas quais as questões de segurança, se é seguro, não é, Lúcio? Me ajuda aqui um pouquinho. Então eles tinham muitas preocupações dos dados deles sendo transitados aí e como que a gente via esse tema. Acho que tinha um pouquinho de LGPD também. Legal. Principalmente por conta das APIs, né? Isso. Primeira coisa, gente, o Open Banking, assim como o Open Insurance e qualquer outro Open que a gente colocar, ele parte de uma prerrogativa comum, o consentimento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui são duas vertentes digamos, de alinhamento com a LGPD. Uma delas é o consentimento, que é uma base legal da LGPD, portanto, este processo está suportado por consentimento em muitas das suas partes. Além disso, depois do consentimento dado, existe a questão de lei. É uma obrigação você coletar o consentimento e, por consequência, usar o dado seguindo as prerrogativas e orientações lá, tudo aquilo que o Banco Central tem colocado e o que, logicamente, a SUSEP vai colocar e todos os outros vão colocar. Então, esse é o primeiro vínculo. Não se preocupem, porque isso foi harmonizado. O que eu quero dizer é, se usou bons conceitos por nosso Open Banking, vindos já de uma LGPD que já estava em voo, né? Então, acho que isso bacana. Com relação à segurança desses dados, gente, é assim que é. A gente preenche um cadastro para comprar hortifruti no hortifruti da esquina e coloca os nossos dados. Ah, Leandro, mas não são os dados financeiros. Mas provavelmente você tem conta em mais de um banco e já abriu conta em muitos outros bancos. O ponto aqui, gente, é que a segurança é como qualquer outra, dependente da segurança daquela instituição. A API de cada instituição, pelo menos aquelas que a gente trabalhou, ou as APIs expostas, são exaustivamente testadas, não só na perspectiva de segurança, mas na perspectiva de qualidade de serviço, tá? Então, quando você manda o seu dado da instituição A para B, você tem SLAs, de envio, recebimento, etc., negativas, tudo isso é acompanhado e isso é uma prerrogativa do próprio sistema. A segurança, ela é como se fosse um princípio básico. Não é tão simples do ponto de vista de invasão você comprometer esses ambientes. Existe uma questão de proteções, trocas de chave e intercorrelacionamento entre os serviços. Então, de maneira ampla, pessoal, isso está previsto, isso foi orientado, a gente tem orientações específicas a respeito dos mecanismos de segurança. As instituições sérias que a gente viu, com certeza certificaram os seus serviços e passaram por processos de revisão de segurança exaustivos, porque aqui o buraco não é pequeno. Você bater numa API dessa e comprometer uma API dessa, você compromete praticamente a instituição, né? Porque pensem o contrário, não é a instituição A que está passando dado para B, né? A B que recebe o dado também está exposta em relação a A. E por aí vai, é um ecossistema aberto. Então, essas APIs é como se a gente abrisse as portas da nossa casa e colocasse uma grade e outras coisas na frente para ninguém entrar. Ela parece estar aberta, mas não está bem aberta. Tem que ter o consentimento para eu pedir, tem que ter não sei o quê, tem que ter a segurança, tem que ter a monitoração, tem que ter SLA, enfim. Gente, é uma série de medidas. Daria para fazer uma palestra de um dia aqui sobre segurança em Open Finance, mas basicamente, em resumo, é isso, tá? Ô, Leandro, aproveitando que você está falando aí de segurança, privacidade, eu tenho uma curiosidade aqui. A gente viu, pelo menos nos últimos meses, diversos incidentes de segurança que estão sendo reportados ou divulgados para o mercado, né?
e com impactos relevantes. Aí teve empresas que ficou fora do ar bastante tempo, muitas informações foram parar aí foram expostas ao público. Então a gente teve aí um aumento, eu acredito, pelo menos de ameaças, incidentes que foram reportados recentemente. As empresas não estão preparadas? Esse número vai continuar aumentando? Como é que você vê o cenário aqui para 2022 ou 2023? Lúcio, eu acho que é a conjunção de vários fatores, né? Quem assistiu semana passada, a gente fez uma palestra com a Microsoft, eu fiquei bastante impressionado com o número que a Microsoft trouxe de eventos de segurança. De 2019 até 2021, o volume de eventos detectados de tentativas de ataque pela Microsoft, ele triplicou. E triplicou, acreditem se quiser, de uma razão de 2 trilhões de eventos por dia para algo perto de 18 trilhões de eventos por dia. Ele foi multiplicando Bom, exponencialmente. Cara, é um volume absurdo de tentativas de ataque, é um volume absurdo de tentativas de invasão. Essa é a primeira coisa. Então, existe sim um movimento maior, com certeza, de atores de ameaça, pessoas que querem realmente comprometer. Aliado a isso, Lúcio, acho que ameaças e ataques mais complexos, então a gente tem sim formas de se hoje invadir ou comprometer uma empresa que se tornaram mais complexos, principalmente do ponto de vista de conter e identificar o ataque e depois até mesmo se recuperar. Muitas empresas, como eu disse aqui, é, são praticamente inúteis num processo de recuperação, essa talvez seja a palavra. Quando a gente está falando de um evento desse tipo, que o hacker entra lá, rouba a informação, criptografa seu banco e leva a chave embora, as empresas literalmente ficam de mãos atadas. Ele já começa a olhar como é que ele vai pensar em pegar o backup para recuperar seu ambiente. E detalhe, ninguém consegue prever o tamanho da brincadeira que a gente está falando aqui. Teve uma empresa que a gente esteve lá, né? Algumas a gente esteve lá, mas essa para mim foi muito emblemática porque a gente chegou, sei lá, 3 horas depois do ocorrido para responder ao evento. Uma empresa com milhares de servidores e cerca de 14%, 15% de milhares de servidores já tinham sido comprometidos e criptografados. Isso não é a pior parte da história. A pior parte da história é que determinados equipamentos estavam na nuvem, você conseguia voltar rápido. Determinados equipamentos tinham backup em storage, você conseguia voltar rápido. Só que determinados equipamentos tinham backup em fita. Acreditem se quiser. Os caras tiveram que começar a voltar fita. E digo mais, eles não tinham máquina para ler fita na quantidade que eles precisavam. Então eles liam de leva em leva, recuperava, lia mais uma leva e voltava mais uma leva, porque não tinha servidor suficiente para voltar ao backup. E, gente, o pior, quando você volta uma máquina dessa, não é você aperta um botão e ela está funcionando. Você precisa de um técnico, um operador responsável por aquela máquina, por aquele serviço, por aquela aplicação para levantar. Volta aí, Lúcio, em 3 horas, 1.000 servidores. Você, o Diogo, o Leandrinho e mais o Fábio aqui da TI. Vamos nós quatro subir um parque de 1.000 máquinas. De novo, incapacidade de prever o alcance, incapacidade dos processos, incapacidade de equipamento e falta de gente, cara. É simplesmente impossível você voltar. Se você tivesse testado antes, você ia perceber que 4 operadores não voltam 1.000 máquinas em 1 hora. é. Então, Lúcio, tem também isso. E se tornou mais emblemático justamente por isso, porque saiu do ar. Antigamente, o que acontecia? Ela roubava o dado, saía fora da minha rede, tudo estava comprometido. Agora, o cara deixa um recado. Ele rouba o dado, ele criptografa a máquina e o serviço para. E qual o tempo que demora de um serviço parado chegar em um tweet? Cara, questão de minutos. Minutos. Questão de minutos. Ó, caiu. Opa, caiu. Opa, criptografou. Isso quando o hacker não twitta. Acabei aqui meu trabalho, agora eu vou descansar um pouquinho. O grupo inteiro tal fora do ar. Todos os dados roubados, todos os dados criptografados. E aí começa o caos. Então, Lúcio, é uma conjunção de coisas, mas também eu acho que como dizia o Malcolm, nosso antigo sócio de cyber da KPMG, a incapacidade da gente ver o quanto impactante
e elaborados são esses ataques. Eu acho que isso muita gente ainda talvez não tenha entendido o que está acontecendo. Legal. Tem uma pergunta bacana aqui sobre 5G, ó, Leandro. Com Só não pergunta, todo só o não pergunta. cenário do 5G. Não, mas é uma pergunta É boa. tranquilo? Ah, então É, beleza. com todo o cenário do 5G e o potencial expansão para o IoT, a segurança será forçada a ser totalmente repensada. Ou as estruturas usadas atualmente são capazes de barrar a maior parte das ameaças? Não. Legal. Acho que A você pergunta, falou isso aí, né? a Eu acho que você pergunta, mencionou. cara, a Acho que pergunta o é Leandro que mandou para ele mesmo essa pergunta, eu tô achando. quem que perguntou aí? Deixa eu ver se eu conheço a pessoa. Vai que algum amigo quer É me o, dar uma. é o Marcelo Melquiades. Não conheço, Marcelo. Pelo menos não de nome, é igual o filme, né? Eu só consigo reconhecer pela capa. Marcelo, é o seguinte: o IoT e o 5G, logicamente que o 5G traz um benefício muito grande para o IoT, né? Ele é um novo enabler para a gente ter redes distribuídas e de alta velocidade e conseguir implementar novos serviços. O conceito que a gente acabou de falar de Zero Trust se aplica a IoT. Tá? Então você ter confiança baixa em quem está chegando, em quem está se conectando no serviço, você ter confiança baixa em relação à administração e gestão de identidades, ou seja, todo o conceito se aplica a um dispositivo de IoT numa rede 5G. E não vamos esquecer, pessoal, que a rede 5G, pela velocidade que ela por si só se preza ter, ou que ela vai ter, ela vai permitir que a gente faça muito mais coisas. Uma delas vai ser ataques distribuídos, como eu disse. Esses dispositivos estão literalmente nus na internet ou vão estar lá fora, distribuídos numa rede 5G. Tem toda uma questão de você agregar dispositivos para sua empresa, assim como os carros conectados são hoje, né? Você ter um, um, um identificador daquela montadora que isola aqueles carros de outra montadora, tem tudo isso. Mas o conceito de Zero Trust se aplica. Recomendo que você leia a abordagem de Zero Trust para IoT da Microsoft. É incrível, é muito legal, porque a Microsoft já tem funcionalidades para esse tipo de dispositivo. E, por fim, não se esqueçam que o 5G por si só é uma ameaça. O 5G muda a forma com que a gente faz redes de telecomunicações de um tipo de rede hoje que é basicamente antenas e conexões para uma rede que é gerida por software. Então, a rede por si só, o tipo de protocolo da rede é diferente das redes 4G que a gente está acostumado, e com certeza a gente pode ter surpresas também nas redes, tá, gente? Então, é um novo mundo aí, muito, muito legal a pergunta. Deve sair um curso nosso aí de segurança e IoT 5G em breve também. Legal. Na sua apresentação, Leandro, eu acho que até uma coisa que é legal deixar alguns highlights, né? E durante a sua apresentação tem lá na nossa, não sei se é resultado da pesquisa, né? Aqueles temas na mandala, que são os 8 temas Isso. de maior preocupação lá. E aqui também para a gente tentar casar aqui com o nosso público, eu vi que tem alguns conselheiros e membros de comitê aqui. Tem um ou dois, ou sei lá, quais que são os mais de maior preocupação para esse grupo de alto executivo aqui, de conselheiros e comitês de auditoria aqui do nosso público? Deixa eu ajudar na pergunta. Se você fosse um conselheiro, quais as duas perguntas você ia fazer para o pessoal lá embaixo? Duas, isso. Duas. O que você ia chamar amanhã? Quem você ia chamar? O que você ia perguntar, cara? Não, cara, eu acho que acho que depende um pouquinho da questão de que tipo de negócio, né? Mas eu fatalmente discutiria a questão de identidades e Zero Trust que a gente falou, que é a preservação dessa questão de máquinas, administração, etc. Como é que isso está implementado? Não é uma conversa simples, ela é uma conversa talvez um pouco mais técnica, mas eu perguntaria que forma que hoje a gente tem um programa de identidades que possa preservar os nossos serviços, a nossa infraestrutura, e com certeza a questão de fronteiras e terceiros. Acho que são os dois que eu fatalmente perguntaria como a gente está fazendo em detalhes, né? E lógico, existe o primeiro que fala sobre as conversas estratégicas com o board. Essa eu acho que já estaria vencida, porque se alguém estaria me perguntando o que eu queria saber, fatalmente eu perguntaria a respeito disso. Porque hoje poucas pessoas têm a capacidade de conseguir traduzir esse risco e levar para os caras dizendo assim, aqui a gente vai perder realmente dinheiro, aqui a gente tem um problema. Parece que existe o medo, né, Diogo, de você dizer que não, cara, no nosso programa aqui de identidades só cobre esse pedacinho, não cobre isso tudo, e aqui os nossos fornecedores, a gente tem 6 mil e a gente só faz em 10. Eu acho que é justamente essa visibilidade aí
que eu gostaria de ter se eu fosse um executivo. Legal. On time, Diogo. Não, e aqui eu queria complementar aqui, Leandro, pô, acho que foi muito bom, cara, acho que tem um monte de pergunta aqui ainda, que com certeza esse vai ser um tópico de amanhã, né, cara, porque quando a gente fala de gestão de riscos e inovação, cara, se não tiver segurança, sabe, LGPD a gente já percebeu que vai ter também, né? Se não tiver cyber, né, Lúcio? Pô, cara, eu acho que vai ser muito difícil, e a gente vai ter que falar que vai ter que, pro ano que vem, a gente traz pro Leandro Não, cara, responder. amanhã eu vou entrar com o meu usuário fake aqui só para perguntar pro Coutinho sobre Agile Risk Management, que é um conceito que eu tava falando com o Lúcio outro dia. Mas não, cara, amanhã vai ser legal. Amanhã acho que vai ter boas perguntas aí. Vamos ver. Eu vou fazer amanhã. Não, amanhã é quinta, tá? Acho que amanhã é sexta, mas tá. Leandro, obrigado. Acho que foi muito legal, cara. Acho que o material aqui está excelente também. Tem umas dicas muito boas. Também trouxe onde o pessoal aqui tem que, de GRC, eles entram aqui, né? Trazer umas dicas também para conselheiro, igual o Lúcio falou, foi muito legal. Lúcio, obrigado novamente aí pela coordenação. Pessoal, voltamos com a agenda aqui. Quem não se cadastrou para amanhã no nosso último evento, né? Aqui o QR Code, por favor, se cadastre. André Coutinho, Oliver aqui é o nosso cara de inovação aqui. Acho que a gente entende 30% do que o Oliver fala, né, cara? Então, fiquem à vontade de fazer perguntas bem difíceis para o Oliver amanhã, né? Para o Coutinho também, né? A gente já sabe umas que ele não quer responder, a gente vai ver se a gente vai também, né, Leandro? Pessoal, o material aqui até semana passada está nesse QR Code também, as apresentações aqui, todas as perguntas e respostas também. Obrigado a todos pela presença e vejo vocês amanhã. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado, gente.